no capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, versículos 14, 15, 16 e 17, para nossa meditação. Essa palavra vem ardendo no meu coração já há alguns dias e eu não poderia deixar de compartilhar com você hoje esta palavra, não é? É algo que está muito forte no meu coração. Então, o texto em questão diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe que de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Mas eu quero me segurar com você hoje apenas no versículo de número 14. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Já tem uns dias, irmãos, que eu venho meditando nessa palavra e, em resumo, eu quero falar hoje sobre não negociar princípios, não abrir mão daquilo que nós aprendemos. Em síntese, é exatamente isso que Paulo estava escrevendo a Timóteo. Se você começar a ler a partir do versículo de número 10, você vai ver como é que Paulo se expressa, né? Ele vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, olha para mim. Você tem visto a minha conduta, você tem visto o meu propósito, tem observado o meu ensino, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você tem visto as minhas perseguições, os sofrimentos que eu enfrentei e quantas perseguições eu suportei. Mas de todas essas coisas, veja que lindo, versículo de número 11, a última parte. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Glória a Deus. Paulo vai dar orientações ao seu, posso dizer assim, discípulo, não é? Porque Timóteo aprendia diretamente com Paulo e Timóteo ainda era um jovem que estava sendo instruído, ainda estava sendo preparado para o ministério, estava sendo preparado, não é, para a obra do Senhor. E Paulo convida Timóteo a olhar para ele mesmo, a olhar para o seu exemplo, a olhar para o seu ensino, olhar também para os seus sofrimentos. E Paulo vai ser enfático e dizer: olha, quantas perseguições eu sofri, quantas coisas eu sofri por causa do evangelho, mas uma coisa é certa, de todas essas coisas o Senhor me livrou. E quanto a você, permaneça no que você aprendeu, permaneça no que você tem convicção. Aleluia, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque diante dos apelos da mídia, diante dos apelos das redes sociais, diante dos apelos que nós vemos hoje, é muito fácil hoje cristãos decidirem negociar a sua fé, decidirem abandonar o que acreditam, decidirem abrir mão dos seus princípios. E para que isso? Para se dar bem. Para que isso?
Para sofrer menos. Para que isso? Para tentar, como diz aí fora, fazer um pé de meia, fazer a vida, não é? Muitas pessoas negociando o que aprenderam, negociando o que a palavra de Deus ensina, negociando as experiências que tiveram com Jesus só para se dar bem aqui na terra. Mas é por isso que Paulo, já há mais de 2000 anos atrás, ele vai advertir a Timóteo e vai dizer: mas você permaneça nas coisas que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu. Permaneça nas coisas que você acredita. Aleluia. Não se desvia. Não se afasta nem para a direita e nem para a esquerda. Observemos que quando Josué entra na terra prometida, o próprio Deus fala com Josué e diz para ele: olha, observa o livro dessa lei. E dele não se afasta nem para a direita e nem para a esquerda. Mas, se você atentar para tudo que está escrito neste livro, eu vou te abençoar. Eu serei contigo, né? E o Senhor começa a falar para ele: não temas, não te espantes, tenha bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Só que a condição para que Deus fosse com Josué é que ele não se afastasse do que ele aprendeu. Ele não se desviasse do que ele aprendeu, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Quando nós vamos olhar para Daniel, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E o texto diz que por inveja, que por perseguição, sabe? Alguns dos principais, porque Daniel, por causa de sua inteligência, de sua fidelidade a Deus, havia se destacado e ele era um dos principais na Babilônia. O rei gostava muito de Daniel. Só que os homens daquela terra, invejosos, perseguidores, inconformados com o que Deus estava fazendo na vida de Daniel, eles decidiram criar uma emboscada. Né? Decidiram fazer um projeto diabólico para que Daniel fosse pego. Por quê? Porque eles conheciam Daniel. Eles sabiam que Daniel era aquele crente fiel, aquele crente que não negociava seus princípios, aquele crente que não abria mão daquilo que ele aprendeu em Jerusalém. Qual é o edito que eles criam? Que todo homem, e levam para o rei inocente, sem saber do que se tratava, na verdade era uma armadilha para pegar Daniel. E aí eles levam um edito para o rei: olha, rei, por que tu não estabeleces que por 30 dias ninguém possa fazer oração a ninguém, a não ser a ti? Porque eles sabiam que Daniel era um crente de oração. Eles sabiam que religiosamente, 3 vezes por dia, Daniel entrava no seu quarto e orava ao Senhor. E o rei assina o decreto, coloca o selo do seu anel, de forma que não podia se revogar. Daniel sabe do edito. Aí você pergunta: irmã Jaqueline, Daniel deixou de orar, porque certamente ele teria medo de morrer, porque eu teria. O decreto dizia que quem orasse a qualquer outro Deus naquele período de 30 dias seria lançado na cova de leões. Sabe o que Daniel fez? Ele continuou orando como de costume. Entrava no seu quarto, a janela aberta. Daniel orava de manhã, Daniel orava de tarde, Daniel orava de noite. 3 vezes ao dia, Daniel continuava fazendo o que ele costumava fazer. Sabe por quê? Porque Daniel estava na Babilônia, mas o que ele aprendeu em Jerusalém não saiu do seu coração. Daniel estava na Babilônia, mas o que ele aprendeu com as leis de Moisés, com a Torá, não saiu do seu coração. O que ele aprendeu, as experiências que teve entre os judeus, o relacionamento que ele aprendeu em família, ele não esqueceu porque estava na Babilônia. Sabe o que acontece hoje em dia? É que muitos cristãos estão na Babilônia como Daniel, mas esquecem que não são da Babilônia, eles são de Jerusalém. Muitos estão na Babilônia, mas esquecem do que aprenderam com o Senhor, das experiências
experiências que tiveram com ele, do que aprende na igreja, do que aprende com a palavra. E uma vez que são colocados à prova, eles abrem mão dos seus princípios. Eles negociam a sua fé e negam o nome de Jesus. Você está pensando que negar o nome de Jesus é só dizer assim, eu não sou mais crente? É nada. Negar o nome de Jesus não é apenas dizer que não é mais cristão. Nós negamos ao nome de Jesus quando as nossas práticas não condiz com aquilo que nós aprendemos. Nós negamos o nome de Jesus toda vez que nós não somos cumpridores dessa palavra. Aleluia, aleluia. Porque Pedro disse que não conhecia Jesus, por isso que ele negou. Nada. As nossas práticas muitas vezes dizem que nós não conhecemos a Jesus, assim como Pedro. Aleluia. Você lembra dos 3 jovens que também foram para a Babilônia junto com Daniel? Quando o rei Nabucodonosor disse, vou levantar uma estátua aqui de ouro, todo mundo tem que se prostrar, todo mundo tem que adorar, todo mundo tem que se curvar, tem que venerar. Os rapazes disseram, a gente não se curva. A gente só adora o Deus Todo-Poderoso. Nós só prestamos culto ao nosso Deus. Mandaram dizer ao rei. O rei chama os meninos e diz assim para eles, olha, eu vou dar outra chance para vocês, outra oportunidade para vocês. Talvez vocês não ouviram direito, né? Talvez vocês não entenderam, mas eu vou mandar a banda tocar de novo as buzinas, né? O pífaro. Vou mandar os instrumentos tocar novamente, vou dar uma chance. Porque quem não se curvar vai ser jogado dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Os meninos disseram, olha, rei, não precisa dar outra chance não, porque a gente já está determinado no coração. A gente não vai se dobrar. Nós não vamos adorar a estátua de ouro que tu mandaste erguer. Aleluia. E o rei disse, então vou ter que aquecer a fornalha, vou ter que jogar vocês lá, porque vocês não querem obedecer. Aquece a fornalha, joga os meninos dentro. O que acontece? O calor do fogo queima quem jogou os 3 meninos na fornalha, mas não é capaz de queimar os 3 jovens fiéis a Deus, que não negociaram seus princípios, que não abriram mão da sua fé, que não esqueceram que estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. Oh, aleluia! A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Quem joga os meninos na fornalha morre, como Paulo disse aqui a Timóteo. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Sabe o que acontece quando o rei olha? A gente não jogou 3 na fornalha, foi. Mas agora tem 4. O 4º homem estava lá, passeando, não era correndo de um lado para o outro desesperado porque a fornalha estava aquecida, não. Os 4 estavam passeando, literalmente passeando. Parecia que era dia de piquenique, dia de lazer. Passeando dentro da fornalha. Porque crente fiel não precisa negociar seus princípios para receber livramento. Tá entendendo? Crente fiel não precisa negociar os seus princípios, não precisa fingir que não aprendeu, não precisa esquecer ou rasgar a Bíblia, não precisa. É acreditar que o Deus dos céus, que ele serve, que ela serve, lhe dará livramento em toda e qualquer situação, se você decidir não negociar o que aprendeu por amor do Evangelho de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você se lembra de José? Mandaram José para o Egito. Na casa de Potifar, José é tentado pela esposa de Potifar. E a mulher queria de todo jeito possuir a José, que José se deitasse com ela. A Bíblia diz que José foge. José foge. Olha que ele era abençoado lá na casa de Potifar. Estava no Egito, mas tinha confiança do dono da casa. Tudo estava à sua disposição. Ele, apenas o dono da casa mandava mais do que ele. Apenas o dono. Só que lá na casa de Potifar, ele podia ter medo de morrer. Podia ter medo de ir para a prisão.
podia ter medo de perder a vida boa que ele tinha, porque ele era mordomo, né? Ele era um dos chefes da casa. Ele podia ter medo de perder a vida boa e dizer assim, olha, já que é a mulher do patrão, né? É melhor eu deitar com a mulher do patrão do que ir para a prisão. É melhor eu dar um cheirinho aqui na mulher do patrão do que eu morrer, não é? Porque vai que essa mulher me acusa e eu morra. José não. José corre, deixa um pedaço da capa, a mulher acusa. Você encontra José se defendendo? Você encontra José se justificando? Não. Ele vai para a prisão. O silêncio de José quer dizer o seguinte: eu vou ser preso, mas eu não deixo de ser fiel ao meu Deus. Eu vou para a prisão, mas eu não negocio os meus princípios. Eu vou para a prisão, mas eu não esqueço o que o meu pai Jacó me ensinou. Eu vou para a prisão no Egito, mas eu não me esqueço que eu vim de Canaã. Eu não sou daqui, eu sou de Canaã. Oh, aleluia! Eu não sei se você está entendendo, mas vai segurando essa palavra. Porque muitas vezes nós somos tentados a negociar os nossos princípios no trabalho. Às vezes somos tentados a negociar os nossos princípios em casa, não é? Em algumas causas que a gente vai resolver. Nós somos tentados a negociar os nossos princípios na rua, em alguns lugares. Sabe aquele ditado que dizem aí fora? O mundo é dos mais espertos. Aí é que você se engana. Isso é uma adagem popular para quem não serve a Deus. Quem serve a Deus, o mundo não é dos mais espertos, não. E eu nem quero ganhar o mundo. O mundo é dos fiéis. E nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos. A nossa terra, a nossa origem é a Canaã celestial. Não esqueça. Você está na Babilônia, mas não é da Babilônia. Você está no Egito, mas não é do Egito. Cuidado com esse negócio do jeitinho. Vamos dar aquele jeitinho brasileiro. Vamos ajeitar por aqui. Porque eu não vou perder a oportunidade de ter uma vida boa, de ganhar um salário bom. Meu Deus do céu. Eu vou perder a oportunidade de tirar vantagem? Vou perder a oportunidade de melhorar de vida? Cuidado, porque você pode melhorar de vida aqui, mas perder a salvação. Então, em nome de Jesus, não negocie seus princípios para ter uma vida boa. Não negocie os seus princípios para você... não, irmã, porque se eu não fizer isso aqui, eu vou perder meu emprego. Se eu não fizer isso aqui, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma família para dar de comer. Como disse Paulo, o Deus a quem eu sirvo me livrou de todas essas coisas. Se você crer, Deus vai te dar livramento. Mas eu vou para a cova, irmã, mas Deus vai te dar livramento. Mas eu vou para a fornalha, irmã, mas Deus vai te dar livramento. Mas eu vou para a prisão, irmã, vá para a prisão com a consciência tranquila, que você não abriu mão da sua fé, não negociou seus princípios, não barganhou com ninguém para ter vida boa. O seu corpo está cansado. Seja fiel, não negue a Jesus. Você pode até estar cansado, sabe? Nesse mundo parece que os ímpios, os perversos, como disse Asaf e Jeremias, sempre prevalecem. Mas é só uma impressão. A Bíblia diz que o final deles é terrível. O final deles é condenação. Padeça hoje para você ser honrado por Deus amanhã. É melhor do que ser honrado, entre aspas, hoje, do que ser condenado amanhã. Seja fiel. Não negue a Jesus com as suas práticas. Fica firme, porque tem livramento de Deus para você.